Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes dos anciãos. Então Pilatos perguntou. Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedisse Barrabás e que fizesse Jesus morrer. O governador tornou a perguntar. Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram. Barrabás. Pilatos perguntou. Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram. Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue desse homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua veste e vestiram com o manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinho. Puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça, dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos,
também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é Deus que o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito, Eli, Eli, lama sabachthani. que quer dizer: Meu Deus, por que me abandonaste? alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram. Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em um vinagre, colocou-o na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus, outra vez, um forte grito, entregou o Espírito. Todos de joelho. De pé. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, como comunidade de fé, igreja, estamos aqui reunidos, este povo santo de Deus, povo também pecador, para darmos início à Semana Santa. O início da Semana Santa é marcado por esse domingo de Ramos, o domingo da Paixão do Senhor. E iniciamos justamente recordando a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Desde o início da celebração, com a antífona da entrada, fomos acompanhando esse momento que o povo ansioso pela chegada do Messias encontrou em Jesus o profeta, o Messias esperado. Eis aí o sinal dos ramos que hoje toda a igreja abençoa, leva nas mãos, eleva aos céus e grita, canta, louva, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Antes de tudo, esse primeiro momento da liturgia, além dessa memória litúrgica da entrada triunfal de Jesus, que não entra como rei, mas entra como um homem simples, verdadeiramente um profeta, um Messias, sobre um jumento, sinal da humildade e da simplicidade. Não é o Deus, o Filho de Deus, que vem com as armas, o poder, mas é o nosso Salvador, que vem nos salvar pela paz, pela esperança, pela doação, pela entrega. Aos que esperavam o Messias triunfador, um rei glorioso, na verdade ele chega como Salvador, o Emanuel, o Deus conosco, o filho de Davi, o filho de Maria,
aquele que se encarnou no meio de nós. Antes de tudo, queridos irmãos e irmãs, também nós hoje, levando, carregando nas mãos esses ramos, queremos reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, aquele que foi tão esperado, o Messias, o Filho de Davi, o nosso Redentor, e acolhê-lo em nosso coração com muito amor, com muita alegria, como aquele povo pobre e simples aclamou o Senhor que entrava em Jerusalém. Pouco a pouco também foi compreendendo que não era o que ele esperava, mas é aquele que daria a vida na cruz. E justamente abrindo a Semana Santa, temos o Evangelho da Paixão do Senhor, como teremos na Sexta-feira Santa. A entrada de Jesus em Jerusalém para celebrar a Páscoa, é a entrega, o dom, a morte, fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Não há glorificação do Senhor, nem louvores a Ele, se não passar pela cruz. Eis que a narração do evangelista nos coloca então no coração dessa Semana Santa a paixão, o sofrimento, a morte e a ressurreição do Senhor. Esta é a grande verdade da nossa fé. Cristo veio a esse mundo para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai se fez obediência, e diante da violência do seu povo e daqueles que o condenaram, mas também a violência de todos nós, os nossos pecados, os nossos males, ele carregou e carrega sobre si, por nós morreu. Por isso que se fez obediente, obediente até a morte. Eis que eu venho, ó Pai, fazer a tua vontade. E a vontade de Deus Pai em Cristo é que todos nós sejamos salvos, que todos possamos ter vida plena. Mesmo na hora mais aguda da dor e do sofrimento, como nós cantamos, meu Deus, por que me abandonastes, é o último gesto de entrega ao Pai. Encarnado, fez-se homem como nós, passou aqui fazendo bem e na cruz morreu para nos salvar, para o perdão de nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, o nosso convite como filhos e filhas de Deus é para que essa semana seja verdadeiramente santa, uma semana abençoada, em que entramos nesse mistério tão profundo da nossa fé, que iniciamos hoje, semana que quer ser santa, santa nos nossos pensamentos, santa em nossa casa, em nossa família, santa em nosso trabalho, santa com nossos pais, nossos filhos, nossos netos, santa com os irmãos doentes, aqueles que sofrem, santa também no nosso perdão, na nossa reconciliação. Vamos também usufruir dessa Semana Santa, os que ainda não tiveram acesso à confissão, à reconciliação, para que verdadeiramente possamos chegar à vigília pascal reconciliados, purificados de nossos pecados, porque só Ele verdadeiramente pode nos perdoar, só Ele pode nos libertar, só Ele pode nos curar de nossos pecados, de nossas feridas. Quero desejar a todos, também os que nos acompanham nesse momento, que seja uma semana de fé, uma semana de oração, uma semana de jejum, de abstinência, uma semana de penitência, uma semana de caridade, uma semana de amor, de perdão e de paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.